seja muito bem-vindo ao canal da Complementar. No vídeo anterior, nós fizemos o cálculo da queda de tensão de forma simplificada. Agora, nós vamos considerar o efeito da temperatura em regime permanente sobre a queda de tensão. Como nós sabemos, ao circular uma corrente elétrica por um material condutor, esse condutor tende a ter a sua temperatura elevada pelo efeito Joule. E a resistividade elétrica do material condutor depende da temperatura. Com o aumento da temperatura, a resistividade elétrica aumenta também. Aumentando a resistividade elétrica, temos um aumento na resistência e a queda de tensão é calculada pela corrente de projeto multiplicado pela resistência. Logo, há um aumento também na queda de tensão. E é isso que nós vamos observar nesse vídeo. E como que eu devo inserir este fator no cálculo de queda de tensão? Primeiro, devemos determinar a nova resistividade elétrica. Nós conhecemos o valor da resistividade elétrica para 20 graus Celsius, que no caso é 0,0172. Para calcular a nova resistividade elétrica, eu preciso conhecer uma resistividade elétrica a uma determinada temperatura, que eu vou chamar de ρ0, tudo isso multiplicado por 1 mais alfa, sendo alfa o coeficiente térmico do cobre, multiplicado pela temperatura em regime permanente, menos a temperatura para a qual eu conheço a resistividade elétrica. Eu conheço a resistividade elétrica a 20 graus Celsius, então T0 vai ser igual a 20 e ρ0 vai ser igual a 0,0172. Alfa é um coeficiente e é um valor constante, que para o cobre é igual a 0,0039. Falta conhecer a temperatura em regime permanente do condutor. Temperatura em regime permanente pode ser calculada pela seguinte equação. É igual a temperatura ambiente mais a diferença entre a máxima temperatura para serviço contínuo menos a temperatura ambiente, multiplicados pelo quadrado da razão entre a corrente de projeto e a capacidade de condução de corrente corrigida. A temperatura ambiente nós já determinamos em vídeos anteriores. Caso você tenha dúvida, volte e assista aos vídeos anteriores. A máxima temperatura para serviço contínuo depende da isolação. Se ela é de PVC, é igual a 70 graus Celsius. Se a isolação for de EPR ou XLPE, a máxima temperatura será igual a 90 graus Celsius. Caso você tenha dúvidas de como obter a máxima temperatura para serviço contínuo, basta consultar a tabela 35 da norma, onde na coluna da esquerda nós temos as isolações e nas outras colunas nós temos as temperaturas. E a segunda coluna nós temos a temperatura máxima para serviço contínuo, sendo 70 graus Celsius para o PVC e 90 graus Celsius para o EPR ou XLPE. A corrente de projeto nós já calculamos lá no critério de capacidade de condução de corrente e é igual a 5,93 amperes. E a capacidade de condução de corrente corrigida nada mais é do que a capacidade de condução de corrente multiplicado pelos fatores de correção. No nosso caso, a capacidade de condução de corrente para um condutor de 1,5 mm² com um metro de referência B1 e um número de condutores carregados igual a 2 é igual a 17,5 amperes. E os fatores de correção determinados nesse dimensionamento foram 0,94 para a temperatura e 0,7 para o agrupamento. Novamente, isso foi determinado em vídeos anteriores. Para facilitar esses cálculos, vamos utilizar o Excel. Nós precisamos conhecer temperatura ambiente, temperatura máxima para serviço contínuo, corrente de projeto e a capacidade de condução de corrente corrigida. Com isso, nós conseguimos calcular a temperatura em regime permanente. A temperatura ambiente foi definida em 33,9 graus Celsius. A máxima temperatura para serviço contínuo igual a 70 graus Celsius. A corrente de projeto igual a 5,93 amperes. E a capacidade de condução de corrente corrigida nada mais é do que a capacidade de condução, que nós vimos que é igual a 17,5 amperes, multiplicados pelos fatores de correção, 0,94 para a temperatura e 0,7 para o agrupamento. Com isso, nós conseguimos calcular a temperatura em regime permanente, que vai ser dado pela razão entre a corrente de projeto e a capacidade de condução de corrente corrigida, tudo isso ao quadrado, multiplicado pela diferença entre a máxima temperatura para serviço contínuo e a temperatura ambiente, e ao final eu devo somar a temperatura ambiente. Eu vou obter uma temperatura em regime permanente de 43,47 graus Celsius. Ou seja, nestas condições de instalação e temperatura ambiente para esse condutor de 1,5 mm², quando percorrido por uma corrente de projeto de 5,93 amperes, espera-se que ao longo do tempo ele atinja uma temperatura máxima de 43,47 graus Celsius.
Com a temperatura em regime permanente, nós conseguimos calcular qual será a resistividade elétrica para a temperatura de 43,47 graus Celsius. Para isso, nós precisamos conhecer ρ0, alfa, T, T0, e com isso conseguimos calcular a nova resistividade elétrica. Para 20 graus Celsius, ou seja, T0, eu conheço a resistividade ρ0, que é igual a 0,0172 ohms milímetro quadrado por metro. Alfa é uma constante, e para o cobre é igual a 0,0039. E a temperatura em regime permanente nós acabamos de calcular. Com isso eu consigo calcular a resistividade elétrica. A resistividade elétrica será a diferença entre T e T0 multiplicados por alfa. Eu tenho que somar 1 a este produto e depois multiplicar isto pela resistividade a 20 graus Celsius. E eu vou obter a nova resistividade elétrica. Ou seja, a 43,47 graus Celsius, a resistividade elétrica do cobre será de aproximadamente 0,01877 ohms milímetro quadrado por metro. Na primeira vez que nós fizemos o cálculo de queda de tensão, nós consideramos que a temperatura no condutor era de 20 graus Celsius. Agora estamos considerando a temperatura esperada para a sua corrente de projeto. Para isso, a resistividade elétrica é igual a 0,01877. Comprimento, fator e seção continuam os mesmos, nada disso foi alterado. O cálculo da resistência elétrica continua o mesmo, só muda o valor da resistividade elétrica. Veja que aumentou o valor da resistência. Aumentando o valor da resistência, aumenta-se a queda de tensão. A corrente de projeto é a mesma, e tanto o cálculo da queda de tensão como da queda de tensão percentual são os mesmos. Com isso, chegamos em um resultado de queda de tensão percentual igual a 1,87%, ou seja, a queda de tensão aumentou, como já era esperado. Assim, espero que tenha ficado claro como a temperatura influencia no cálculo da queda de tensão. Para facilitar esses cálculos, nós desenvolvemos uma planilha que disponibilizamos em nosso curso de dimensionamento de condutores. Se você se interessa por conteúdos de engenharia como esse, siga-nos no Instagram, no @complementaroficial. E até o próximo vídeo.